Olá pessoal, aqui é o Renan Sassi e hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos clientes aqui da Real Custo, o Luciano Tavares. O Luciano, proprietário da empresa Manteiga da Roça. Luciano, obrigado por ter aceito o convite de participar dessa conversa. Por nada, Renan. Prazer é todo nosso, né? Porque somos sócios aqui, eu e meu irmão Leandro, que infelizmente teve um compromisso, não pôde participar da entrevista, mas que está durante todo o processo junto aqui. A gente está se envolvendo bastante para conseguir resultados melhores para a empresa. E o prazer é nosso de estar podendo dar esse depoimento, eu representando aqui a Manteiga da Roça. E vamos lá. Legal, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Luciano, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, um pouco sobre a empresa, onde ela está localizada, o que vocês fabricam e para quem vocês vendem. Sim, nossa empresa, né, como está aqui no nosso uniforme, nós estamos localizados aqui em Minas Gerais, na cidade de Perdões, a 210 quilômetros de Belo Horizonte, na região que a gente chama de região das vertentes, mas está bem próximo ao sul de Minas. O pessoal tem uma referência, né? A gente está pertinho, a 30 quilômetros de Labras, que é uma cidade assim que o pessoal conhece bastante. Nós produzimos exclusivamente manteiga e temos orgulho do produto que a gente fabrica e a gente bate na tecla que o nosso produto ele é apenas creme de leite e sal, que é o segredo de manteiga. Não tem nada além disso em uma manteiga de verdade. Então a gente começou há 4 anos, tudo começou com os meus pais. Foi um acidente que virou a fábrica. Minha mãe lá estourou um saco de creme, né? O pessoal conhece como nata. Ela pegou aquilo ali, fez uma manteiga na mão mesmo, colocou lá no potinho e colocou em cima da mesa. Aí o Leandro, meu irmão, ele passou em casa, na casa do meu pai, a gente chama aqui de broa, o bolo. Pegou, passou a manteiga, tomou um café e comentou: mãe, que manteiga gostosa é essa? Onde a senhora comprou? Minha mãe falou: eu que fiz a manteiga. Como? Estourou um saco de creme lá, eu peguei, eu mesmo fiz. É como fazer pão de queijo, pessoal tá assistindo aí, pega, vai sovando até virar manteiga de verdade. Aí meu irmão falou: mas então o senhor não faz para vender, o que mais tem aqui é creme. E ela começou a fazer a manteiga e dava para um vizinho, colocava na mercearia ali e tal. E o pessoal começou a vir na porta de casa a procurar manteiga. E o negócio foi tomando proporções que não dava mais para o meu pai e minha mãe fazer manteiga manual. Aí eu chamei meu irmão, ele montou uma fábrica de fundo, da onde a gente tinha um bar, que a gente desativou, e eu peguei na venda. Aí chegou o momento que a gente falou: a gente vai ter que criar uma marca, criar um rótulo. De início meu pai foi contra, mas a minha mãe, não, que é artesanal, não vamos colocar rótulo não. Aí o Leandro teve uma ideia genial, ele elaborou o rótulo, que é um hominho lá numa charretinha, dois homens com a charretinha lá, colocando leite, e a imagem é muito simbólica. Ela pegou muito bem com a nossa marca, que é da roça. E o mais incrível que pareça, assim, hoje a gente tem uma produção mês de 10 toneladas, sem ter um vendedor sequer. E isso foi tudo graças a meus pais, que a gente tem orgulho. E hoje a gente fornece para eles, eles vendem na cidade aqui, a gente não cobra um centavo, a gente ainda fala: ó, se sobrar manteiga a gente vende, mas a prioridade são os meus pais. É uma brincadeira que a gente faz. E hoje, com essas 10 toneladas, a gente atende mercado de São Paulo, Rio, aqui em Minas Gerais. Nós temos uma venda expressiva para empresas, né, que utilizam o nosso produto na fabricação do produto deles, de pães, bolos, tortas, e a intenção é crescer ainda mais, né? O pessoal possa conhecer um pouco mais da manteiga da roça, experimentar, né? Não só ouvir o que a gente fala, que ela é muito boa, mas experimentar. E o Real Custo entrou na nossa vida e foi lá no YouTube, eu vi um vídeo seu, estava pesquisando algumas coisas sobre precificação, que é um grande problema, né? É o que a gente tem hoje no mercado em si, na indústria, ou até as pessoas que têm lojas de varejo, é precificação. Então, pesquisando, eu encontrei você lá, a gente fez o contato e a gente está nesse mesmo barco aí. Que legal, que bacana. Eu adoro ouvir esse tipo de história de como é que começa, como é que começou, primeira venda, como é que teve a ideia. Fico ouvindo essas histórias aí, ó, final de semana inteira, tá? Eu adoro ouvir esse tipo de história, Luciano. Parabéns, desde já, aos seus pais, a você e ao seu irmão também, por ter se dedicado e construído. Luciano, me conta o seguinte: como estava esse processo de precificação antes da Real Custo? E também para passar uma noção para quem está nos assistindo, a gente começou a trabalhar junto faz anos, faz questão de 3 meses. Então, disso, um pouco mais, um pouco menos. Como é que estava a precificação há 3 meses atrás na sua empresa? Aconteceu, né? A empresa cresceu muito rápido, a gente tem 6 anos de mercado. A gente tinha uma produção, meu pai fazia 50 quilos de manteiga por semana. Hoje a gente faz 10 toneladas por mês. Então cresceu muito. E, consequentemente, quando cresce, quando a gente não tem conhecimento de causa,
formação de preço de custo do produto, de ter tudo isso aí bem esmiuçado, a gente cai num erro grave. Eu, mas o Leandro, a gente faturava X, a gente tinha nossas planilhas, R$ 5. Vamos jogar 40%, mais 40%. Não era isso. Então a gente estava rasgando dinheiro, literalmente. Então a gente não tinha uma noção real de custo de produto. A gente achava que estava fazendo certo, usando planilhas, fórmulas de Excel, mas quando a gente começou a entender um pouco aí através da sua consultoria, a gente viu que a gente estava no buraco, sabe? E aquele negócio, quanto mais a gente cavava, ou seja, quanto mais a gente produzia, maior ia ser o prejuízo nosso. Hoje, a gente já está no caminho certo, a gente já sabe com mais precisão quanto custa para a gente, por quanto que a gente tem que vender, e abriu um horizonte para a gente que fez uma diferença muito grande. A gente ainda está na consultoria, ainda tem alguns processos, mas a base nossa já está consolidada em relação à formação de preço. Que bacana, que bacana. E Luciano, me diz uma coisa, nesse período de implementação do sistema e também do período de consultoria, como é que tem sido esse processo para vocês? Para você, para o seu irmão, para a empresa? Esse processo de estudo dos custos, de um entendimento mais profundo da empresa, como é que tem sido para vocês isso? Uma coisa que eu posso falar para as pessoas que girão, né, e estão assistindo esse vídeo, é ter disciplina. Então, você vai ter que, um prego que você utiliza na sua fábrica, ele tem que ir lá para o seu custo, saber separar o que é da produção, o que é parte do escritório, foi o que a gente fez. Falar que é fácil, que é simples, não é. Exige disciplina, exige, você tem aquilo ali tudo detalhado, você todos os dias vá para frente do teu computador, vá lá para a fábrica também e observe, cobre isso para que o resultado funcione. Dê o resultado, para que o método funcione. Então, falar que foi fácil não foi, porque a gente estava fazendo errado. Então, a gente teve que dar uma guinada e mudar tudo, principalmente cabeça, começar a pensar de outra forma. E o primeiro passo é aceitar que a gente estava fazendo errado e reconhecer isso. Reconhecemos isso, começamos a implantar, né, os métodos aqui na fábrica e, gosto de falar, hoje a gente já tem mais precisão naquilo que a gente produz. Que legal. Essa justamente é a minha outra pergunta. Como é que está esse processo de precificação hoje, literalmente 3 meses depois de começar o trabalho? Como é que está hoje na empresa? Hoje, através de orientação, nós temos listas de clientes. A gente não tem como a gente fazer o mesmo preço para todos os clientes. Tem clientes que custam mais para a gente, tem clientes que compram mais da gente. Então, hoje a gente já tem tudo discriminado. A gente tem dia de pedido em rotas, por exemplo. A gente tem uma rota que vai para a cidade X. A gente sabe aquele custo ali. Antes não, antes era na base do achômetro. O achômetro não funciona. Então, hoje está muito mais fácil. Hoje eu entro numa planilha, eu tenho condição de falar, ó, eu consigo tirar um pouquinho aqui para combater um concorrente ou para fazer uma diferenciação numa negociação. Hoje eu tenho isso nítido aqui na tela do meu computador. Antes não. Se chegasse alguém aqui na fábrica, eu quero uma caixa de manteiga, ou se chegasse aqui, queria um caminhão de manteiga, a gente fazia o mesmo preço. A gente tem noção hoje que tem que ter essa diferenciação, sim. Forma de pagamento, boleto, cheque. Então, tudo isso aí hoje mudou na nossa cabeça. Hoje a gente não coloca tudo numa panela só. Hoje a gente tem os nossos clientes, a gente sabe o que a gente pode fazer por um, fazer por outro, porque faz a diferença. Faz a diferença. Aquele cliente que te dá lucro, a gente tem que tratar ele de maneira diferenciada. Com certeza. Uma outra questão, você falou um pouco sobre essa agilidade que vocês têm nesse processo de precificação e, além da agilidade, essa precisão que vocês estão tendo hoje nesse processo. Entender cada margem de cada cliente, por exemplo, dividir por listas. Dessa forma, você consegue ter uma precisão por cliente, por rota, exatamente qual é o resultado que cada um desses produtos ou desses clientes ou desses canais estão trazendo para a empresa. Uma outra pergunta, Luciano, na sua visão, qual que é o principal benefício que a Real Custo gera para o Luciano e para a Manteiga da Roça? Dá segurança nas tomadas de decisão, sabe? Hoje a gente tem clientes estratégicos. Um exemplo, eu tenho um cliente que ele entrou numa rede de supermercado de 20 lojas. Entro na minha planilha, eu posso melhorar para mim ter essa estratégia do meu produto entrar numa rede. Então, tomada de decisão rápida e assertiva. Isso para a gente fez toda a diferença, sabe?
porque hoje mesmo está fazendo conta. A gente usava, um exemplo, a gente usava fita adesiva transparente para fechar nossas caixas. Eu gastava 3, 4 vezes mais, porque a fita não colava, tinha que passar de novo. Aí comecei a entender um pouco mais o processo. Espera aí, procurar um fornecedor que atenda fita gomada, que é uma fita de papel, onde você passa e cola, ela cola perfeitamente. Ela começou a fazer custo, aí eu fui falar para os meninos, vamos pesar quantos metros dá tanto para a gente fazer conversão. Então, hoje, a gente mudou completamente a nossa visão. A gente, um prego que seja, um centímetro a mais de fita, tudo isso é colocado na nossa planilha, sabe? E lá no final, a gente sabe, a nossa margem líquida está dando no X. Para esse cliente, a nossa margem líquida está dando tal. Então, a gente consegue, às vezes, mexer os pauzinhos, né? E fazer diferenciação. Como eu citei, um cliente estratégico, vamos entrar numa rede de supermercado, a gente consegue melhorar um pouquinho o preço, né? É claro, a gente tem um limite que a gente pode chegar, mas a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Isso para a gente faz toda a diferença. Antes a gente fazia errado, então se eu concedesse, por exemplo, um desconto para um cliente como esse, o prejuízo era maior ainda. Você citou a fita, só para quem está nos assistindo também, para passar um pouco mais de contexto do porquê que você citou a fita, na precificação, inclusive a fita que vai na embalagem está computada. Então, nós pegamos quantos centímetros ia de fita, para quanta embalagem, quanto produto vai. 70 centímetros de fita transparente, hoje eu consigo fechar a mesma caixa com esse novo material com 45 centímetros. E assim, para quem está nos assistindo, enfim, é uma redução na fita, ou reduz um pouquinho o produto, mas em uma escala de 10 toneladas de manteiga em 12 meses e crescendo, no final do ano, no final, daqui 5 anos, isso faz uma diferença importante para a empresa. Demais. Então, esse enfim, o tamanho do cuidado com os custos. E por que esse tamanho do cuidado com os custos? Porque nesse cuidado que nós temos com o custo e essa precisão que nós temos com o custo para produzir um item, isso está conectado diretamente com a competitividade. Por exemplo, esse cliente que entrou em uma rede com 20 lojas, eventualmente nós precisaríamos ter um preço mais competitivo, porque o volume vai ser muito maior, porque o nível de concorrência eventualmente é maior. Só que a gente não vai conseguir ter um preço mais competitivo se a gente não tiver um custo preciso. Então, o custo preciso está atrelado diretamente à possibilidade de ter um preço mais competitivo. É isso, né, Luciano? No nosso caso, que a gente produz, o custo de produção, ele é muito importante. É diferente daquela pessoa, por exemplo, que tem uma loja que o produto já chega pronto, né? Exato, o custo está praticamente formado, né? Ele já está formado, ele vai jogar mais, mesmo assim ainda erram, faz precificação errada, né? Mas quem fabrica o produto em si, e além de fabricar, tem que vender num preço que te deixa alguma coisa lá no final do mês, é importante demais, é importante demais. E isso vale para nós aqui que fazemos 10 toneladas, para o cara que faz 100 toneladas e para quem ele está começando agora. Se nós tivéssemos essa consultoria e essa visão, quando a gente começou, já começar certo, é a dica que eu dou para quem está assistindo aí, comece certo. O pessoal não é uma despesa, é um investimento, é um investimento. Se você pôr isso na ponta da caneta, lá no final do ano, você vê a diferença que dá. Que bacana. Luciano, uma última questão. Com esse processo de precificação implementado na empresa, quais são as perspectivas que você tem para o futuro da empresa? Como isso abriu muito a nossa visão, hoje a gente tem uma noção do que realmente a gente tem lá no final do mês, que sobra para a gente pretende investir em expansão. Como eu te disse, a gente não tem vendedores. Hoje, esses 4 anos é tudo WhatsApp, é tudo por aplicativo, né, os clientes que compram da gente, mas a gente pretende expandir. A gente tem hoje noção que a gente pode crescer mais sem estar achando que a gente está crescendo tantos por cento ao ano. Não, a gente hoje tem uma realidade bem próxima dos 100% de assertividade e através desses resultados é o que a gente vai começar a expandir os nossos negócios. Por exemplo, nós trabalhamos hoje com barras de 5 quilos que a gente fornece para as indústrias e temos as manteigas em pote. Os potinhos convencionais que você compra no supermercado. Hoje nós sabemos o que dá mais margem para a gente. Então a gente tem duas vertentes. A gente sabe que as barras dão mais uma margem líquida para a gente, né? Então é o nosso carro-chefe. Porém, o pote é a nossa marca, que vai a nossa marca, que a pessoa vai lá na gôndola, pega e vê lá a marca da roça. Então a gente sabe o que a gente tem que explorar. A parte nossa financeira é a barra, mas a nossa parte de mostrar a cara da manteiga da roça é o pote. Então a gente vai contrabalancear isso também. Então a gente pega aquilo ali que está dando
um resultado bacana, vamos investir um pouco daquele ali no pote, né, em marketing, em expansão de vendas. Então, hoje a gente tem essa noção. Legal, que bacana, Luciano. Luciano, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de participar dessa conversa. A você também e ao Leandro que não pôde participar. A você que está me assistindo, se você quiser saber mais sobre as soluções que a Real Custo tem para sua empresa, para precificação, para precificar melhor os produtos na sua indústria, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e inscreva-se no nosso site para saber mais informações. Luciano, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Eu que agradeço, né? E o conselho que eu dou pro pessoal, gente, procurem o pessoal aí da Real Custo. É muito simples, sabe? Acessível, que é mais interessante, é bem acessível. Uma última palavrinha, eu e a Juliana achava que era um absurdo. Não, sabe? É um investimento e tanto que vai fazer diferença na saúde financeira da empresa de vocês, tá bom? Renan, até a próxima. Pessoal que está assistindo, um abraço e que possam fazer bons negócios da maneira correta através da Real Custo. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abração. Tchau, tchau.